paz do Senhor, queridos alunos da classe Campeões da Fé. Louvo a Deus pela oportunidade de estar convosco para mais uma aula da nossa EBD. E hoje estudaremos a lição de número 12, o amadurecimento cristão. A nossa lição ela encontra-se na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, o versículo 11, e também no capítulo 14, o versículo 20. A nossa Bíblia diz: desse modo, todos nós chegaremos a ser um na nossa fé e no nosso conhecimento do Filho de Deus. E assim seremos pessoas maduras e alcançaremos a altura espiritual de Cristo. Está em Efésios capítulo 4, versículo 13. Os objetivos da lição de hoje são: delinear sobre os meios disponíveis para o crescimento espiritual, destacar a necessidade do amadurecimento cristão, relacionar o uso dos dons espirituais e o amadurecimento cristão. Na lição de hoje, nós vamos refletir sobre maturidade cristã. O amadurecimento é algo que ocorre naturalmente na vida humana, pois o ser humano ele passa por diversas fases. Tem a infância, depois vem a adolescência, até chegar à fase adulta. Faz parte do nosso crescimento físico. Na vida espiritual, acontece algo semelhante. Com o novo nascimento, quando o crente ele aceita Cristo, ele também começa uma caminhada cristã, um crescimento espiritual. Assim como o nosso físico, ele necessita do alimento para nutrir o nosso organismo, para que possamos crescer na nossa vida espiritual, o nosso espírito precisa também da palavra do Senhor, que é o nosso alimento, para que o nosso espírito seja fortalecido cada dia mais. Na nossa introdução, conhecendo mais de Deus. Querido pré-adolescente, o objetivo da lição de hoje não é incentivá-lo a pular etapas do seu desenvolvimento, pois a fase que você está passando é importante, ainda é tempo de brincar, de descontrair, mas você está aprendendo cada dia mais e já está sabendo discernir entre o certo e o errado. Quando o apóstolo Paulo ele fala em não ser mais criança, ele não está criticando esta fase tão importante na vida humana, mas sim que ele está criticando a permanência nessa fase, porque tem pessoas que, apesar de ter já a idade avançada, ela ainda continua tendo atitudes infantis, atitudes de criança. E é isso que Paulo nos exorta, a não sermos mais criança. Cada fase da nossa vida ela é importante. O tempo vai passando e com ele vai vindo o amadurecimento, o que é natural para o desenvolvimento saudável de qualquer ser humano. No nosso primeiro ponto, crescendo e aprendendo, nós temos o exemplo de Jesus, que deve ser seguido por todos nós. No Evangelho de Lucas, o capítulo 2, versículo 52, diz assim: e crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Nós podemos observar que à medida que Jesus crescia, ele tornava-se uma pessoa mais agradável, tanto para com Deus, quanto para aqueles que estavam ao seu redor. O que podemos aprender com isso? Que apesar do crescimento físico ser importante, nós devemos saber entender que o crescimento espiritual deve ter prioridade na nossa vida, na vida do cristão. A vontade de Deus para a sua vida é que você cresça espiritualmente cada dia mais. Deus
sempre tem algo novo para nos ensinar. Em Provérbios 4:18 diz assim: mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Nós sabemos que quando o dia começa a clarear, o sol começa a nascer, vai clareando aos poucos, até chegar, tá tudo claro. E assim também deve ser a nossa caminhada cristã. Por isso que fala a vereda do justo, cada dia mais crescendo em Cristo, aprendendo com Cristo, parecendo com Ele cada vez mais. Por isso que a nossa Bíblia diz, aí vamos repetir, a nossa Bíblia diz, Efésios 4:13, até que cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Essa é a vontade de Deus para conosco. Mas como eu posso obter esse crescimento espiritual? Envolvendo-me nas atividades da igreja, participando dos cultos, dos ensaios, dos conjuntos, meditando na palavra do Senhor, que é o nosso alimento. O apóstolo Pedro, ele fala que o leite é o alimento para o bebê. Da mesma forma, a palavra do Senhor é o nosso alimento para o nosso crescimento espiritual, para o nosso fortalecimento. Cultivando momentos de oração para que cada vez mais tenhamos intimidade com o nosso Deus. E procurando fazer a vontade de Deus. Quando a vontade de Deus é feita na nossa vida, o crescimento espiritual acontece. O apóstolo Paulo afirma que a caminhada cristã é semelhante ao atleta que corre ao estádio. Muitos correm, mas nem todos alcançam o prêmio. Por quê? Porque para ganhar o prêmio, o atleta ele se dedica. Ele dorme bem, ele tem uma alimentação saudável, ele se exercita. Assim também deve ser a nossa caminhada cristã. Uma vida de dedicação. Devemos ter disciplina na palavra, na oração, na busca do conhecimento do nosso Deus. O nosso segundo ponto, tendo responsabilidade no uso dos dons. É importante entender que possuir dons espirituais não é sinal de maturidade. Nós temos o exemplo da igreja em Corinto, onde os irmãos possuíam todos os dons espirituais, mas faltava-lhes maturidade cristã. Por isso eles brigavam entre si. Um dom espiritual, para ser bem aproveitado, precisa ser acompanhado das virtudes do fruto do Espírito, que foi o que nós estudamos na lição passada. Quais são as virtudes do fruto do Espírito? O amor, a paz, a longanimidade e assim por diante. Portanto, é preciso ter responsabilidade no uso dos dons que Deus nos deu, para que não haja confusão na igreja, mas sim comunhão entre os irmãos, porque nós somos um corpo em Cristo Jesus. E essa é a vontade do Senhor, que venhamos a ser bênção para os outros, para os nossos irmãos, para aqueles que estão ao nosso redor. O terceiro e último ponto diz: Deus quer me usar? Talvez você está perguntando: será que esse assunto sobre maturidade cristã tem a ver comigo, que sou apenas um pré-adolescente? Nós podemos ver na palavra do Senhor que Deus usou várias pessoas ainda na sua adolescência. Nós temos o exemplo de Daniel, que orava ao Senhor 3 vezes ao dia, e ali quando a sua fé foi testada, provada, ele foi lançado na cova dos leões, mas o Senhor o livrou, porque ele tinha uma intimidade com o nosso Deus. Temos o exemplo de Samuel, que ainda muito jovem foi levado ao templo para servir aos pés de Eli, e o Senhor também o usou poderosamente. Temos o exemplo da escrava de Naamã, apenas uma menina, mas Deus usou para
mostrar o seu poder ao general da Síria. Então, Deus usa você, mesmo sendo adolescente. Com certeza, Deus quer te usar, independente da sua idade. Basta tão somente você se entregar ao Senhor todos os dias, buscando estar sempre na vontade, na direção do nosso Deus. Fazendo assim, orando, lendo a Bíblia, participando dos trabalhos da igreja, buscando sempre fazer a vontade do Senhor. Assim você poderá fazer a diferença na sua geração. Você poderá fazer a diferença para aqueles que estão ao seu redor. Essa é a vontade do Senhor, que cresçamos cada dia mais, que prossigamos em conhecer o nosso Deus. E assim que Deus continue abençoando a todos vocês. Oremos então ao nosso Deus. Amado e soberano Deus, graças te damos por tudo, Senhor. Eu te louvo pela vida de cada aluno da classe Campeões da Fé, por cada professor, por cada família. Continue nos direcionando, nos guiando, nos orientando, Senhor, nos dando graça, que cada aluno, que eles possam crescer em graça e sabedoria diante de Ti e também diante dos homens, que é assim que a Sua palavra nos recomenda, que possamos seguir o exemplo de Cristo. Por tudo nós te louvamos e te agradecemos hoje e sempre. Amém.